Voltando aqui contigo. Alô, olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao regresso das Jam Sessions. Tudo começou em 2020, não é? Durante a altura do primeiro confinamento, onde é que eu decidi lançar a Jam Session, ou seja, conversas inspiradoras de como inovar e criar agora. Então, desta vez, passado um ano, regresso aqui e regresso com alguém que me dá muita, muita luz. Johnny, esse é o cara que iluminou completamente a minha vida para uma nova realidade. Quem sabe que agora os humanos foram buscar a Marte. Este humano é Johnny Galvão. Johnny, é um prazer enorme estás aqui hoje comigo. Obrigado, cara. Uma salva de palmas para o Johnny Galvão. Grande Johnny, olha, pá, obrigado aí por teres aceito estar aqui connosco desse lado, porque eu quero partilhar aqui mesmo com vocês. E imagino, Pedro, eu posso imaginar o prazer que é para você estar aí. É impressionante. E para as pessoas que estão assistindo, nossa senhora, olha, eu acho que depois dessa live, elas não vão precisar assistir mais live nenhuma na vida, cara. Por que diz isso? Por que, Johnny? É sobre humildade que a gente vai falar hoje. Boa, boa. Olha, e só para aquecer aqui, eu quero partilhar aqui algumas coisas sobre o meu lado B, Pedro Ruivo. Porque é que eu hoje estou aqui com o Johnny Galvão? Isso permite só aqui a fazer mais umas partilhas na página de acesso e vendas, na minha página pessoal, para chegar a mais gente. Olha, eu estou aqui hoje porque sábado é dia de eu ajudar aqui em casa a fazer as limpezas. E normalmente ao sábado, o que é que eu faço? Eu aspiro a casa. E quando eu estou a aspirar, eu pego neste aparelhozinho, pego aqui nestes fones e meto-os aqui. E começo a ouvir YouTube. Johnny, e eu conheci-te, não sei porquê, num canal, num vídeo teu que apareceu aqui no YouTube. Pá, eu comecei a ver os teus vídeos, epá, e a partir daí a minha vida começou a ganhar uma nova dimensão. E partilho mesmo, que é claramente, Johnny, que eu costumo ver os teus vídeos 3 vezes. Ou seja, pá, porque a forma como tu passas a mensagem e a forma como tu comunicas é daquelas coisas que eu digo assim, uau, isto é genial. Isto até parece fácil. Johnny, explica aqui a quem está a acompanhar quem é o Johnny Galvão, que está nos vídeos e também está fora dos vídeos. Vamos lá. O Johnny Galvão nos vídeos, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em qualquer rede social, é o mesmo. O que deveria acontecer com a maioria das pessoas, mas isso não acontece. As pessoas vestem máscaras e elas perdem a autenticidade. Você quer saber, Pedro, por que os meus vídeos, não é os meus vídeos que chamaram a atenção, é a minha atuação nos vídeos que te chamaram a atenção. Porque eu acredito, e eu trabalho com storytelling, galera, meu português está ok assim, o pessoal vai entender bem, Vai. Eu trabalho com storytelling há mais de 20 anos, né? Sou velho pra caralho, sim, né? Tenho 51 anos, e desde que eu comecei a trabalhar com storytelling, a premissa fundamental de um apresentador nunca mudou, que é a autenticidade. Ser quem você é nos momentos em que você se sente à vontade com seus amigos. É simples como isso. Você não precisa vestir nenhum modo apresentador. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora a live. Pedro Ruivo, eu estou muito agradecido. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. É uma alegria muito grande para mim estar com o pessoal de Portugal. Aliás, Portugal, um abraço para vocês. Ah, porra, vai se fuder. Não, eu tenho que ser quem eu sou, cara. E as pessoas não são quem elas são quem o chefe delas gostaria que elas fossem. Elas são quem elas acham que a experiência delas, na cabeça delas e nas crenças e paradigmas dela, ela aprendeu. Então, o que você tem que fazer? Quebrar um padrão de hábitos que você está acostumado para conseguir ser um excelente contador de histórias. Na realidade, eu mexo com não contar histórias. E todo mundo fala, né? Contar história, tal. Não, antes de contar história, você tem o criar a história. E não existe nenhum telling que vai salvar um story ruim. Storytelling. É com isso que eu trabalho. Já vou falar um pouco mais. Mas
Se o roteiro tá ruim, não tem jeito. Você pode chamar o George Lucas, o Steven Spielberg. Não vai salvar o filme, o vídeo, a apresentação. Portanto, tudo começa no roteiro, não. Tudo começa na ideia, na premissa que gera o roteiro. O George Lucas fala o seguinte, um bom filme ou um filme ruim, ele é bem sucedido ou mal sucedido, um filme, a partir do momento em que a ideia é concebida. O que é a ideia concebida? E se a gente criasse um filme sobre um advogado que não pode mentir por um dia? Uou! Caraca, o mentiroso. Fácil, tranquilo. E se a gente criasse um desenho de brinquedos que têm reações humanas e o brinquedo favorito do menino lá, do dono dele, ele, de repente, corre o risco de ser abandonado. E todo ser humano tem medo de ser abandonado. Ninguém quer ser abandonado. Pronto, Toy Story. Yeah. Então, percebe, Pedro, que existe... O meu jeito de falar não é que eu estou seduzindo as pessoas. Sim. Eu não estou. Pelo contrário, a sedução é um tipo de narrativa, mas não é história. As agências de publicidade adoram seduzir. Por quê? Elas tiram o lado negativo e só deixam o lado positivo. Ou seja, é uma meia-verdade, para não falar mentira. Bancos gostam de fazer isso. Principalmente no Brasil. A gente sabe o lado sombrio que existe, a estrela da morte que existe nos bancos. Mas chega no final do ano, feche os olhos e imagine aquela poesia maravilhosa. Aí, banco de imagens, criancinha, velhinho, cachorrinho. Você chega no banco, você vai ver seu extrato, você quase vomita. Porque você vê que o banco está te roubando, cara. Johnny, e tu falando assim, cara, como é que tu tiveste essa luz que te iluminou para essa autenticidade, para o lado bom e para o lado menos bom? Ou seja, Johnny, como é que tu chegas aqui? Ou seja, quem és tu? Vieste do planeta, passaste por que estrelas e aterraste aqui para estás hoje a curtir este modo de vida? Fala-nos dessa tua viagem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Eu tive que me adaptar ao jeito dos humanos, viu? Eu tive que me adaptar, porque não foi fácil, não foi fácil. Eu não me considero um ser humano daqui. Eu não me considero. Mas assim, vamos lá. De onde eu vim, eu fiz educação física, cara. Eu queria zoar, eu queria fazer bagunça. E quando eu comecei a trabalhar em empresas, eu fiquei engessado. Olhei para os lados e falei, é muito chato esse mundo corporativo. Aí, contratei uma psicóloga para ver se ela conseguia achar algum lugar onde a minha cabecinha ia funcionar. Ela falou, Johnny, vai fazer consultoria. E eu fui fazer consultoria, consegui entrar na Accenture. Accenture, multinacional, tem em Portugal também, tal. Eu era o único consultor da Accenture formado em educação física. Claro, o poder do storytelling que me levou lá, né? Aí, cara, 4 anos de Accenture, eu não aguentava mais. Eu achava que eu ia trazer as minhas ideias, mas tinha um método vindo de St. Charles, o Business Integration Methodology Framework 3.0. Implementa esse negócio e fica quietinho, não faz mais nada. Tá bom. Aí eu comecei a olhar para os lados e comecei a ver as apresentações, as reuniões. Eram muito chatas. Aí eu pensei, a apresentação é a melhor oportunidade que você tem de dar um show, cara. De mostrar quem você verdadeiramente é. Vou investir nesse negócio. Investi, e para resumir a história aqui, que o detalhe fica para outro dia, eu saí da Accenture para montar a primeira empresa de apresentações do Brasil. A SOAP, State of the Art Presentations. Aliás, a SOAP hoje continua em Portugal. Ó, o Fernando falando, grande inspiração, gosto muito dos seus vídeos, do gênio. Obrigado, Fernando. Tamo junto. O Arthur Ferreira, que é um brother, cara 10. Quando a SOAP no Brasil deu muito certo, eu fui lá e escrevi um primeiro livro.
Super Apresentações. Tá? Junto com o meu sócio naquela época, aqui, Eduardo Adler. E eu pensei o seguinte, já que deu tão certo no Brasil, o Brasil é foda, cara. As empresas são copiadas rapidamente. Falei, a Soap vai ter muito concorrente por aí. Vamos para Portugal. Aí a gente começa de Portugal e para a Europa. Conheci o Arthur, que era um executivo da GE. Ficamos amigos mais do que sócio. E ele começou a Soap em Portugal. Mas ele fez um trabalho tão bom, assim, excelente, que hoje a Soap está indo muito bem em Portugal. Né? Fazendo só apresentações. Mas aí eu tive algo que mexeu comigo. E eu não consegui mais fazer só apresentações. Depois de 10 anos, eu vendi a Soap. Livro fantástico. Valeu, Pablo! Boa, garoto. Eu assisti um curso de um cara que eu recomendo para vocês. Ó. Ops. Story. Robert McKee. O Robert McKee, ele hoje tem quase 80 anos. Eu assisti o curso dele no Brasil, voltado para o cinema. Só profissionais do cinema. E eu lá no mundo corporativo, tentando entender como que o cinema pode ajudar. Desde o primeiro dia da Soap, eu acreditava nisso. Pedro, olha que curiosidade. O primeiro slide do primeiro institucional, não gosto desse nome, da Soap, e a primeira animação era uma claquete escrito assim, toda boa apresentação é como um bom filme. Olha isso. E aí, depois de anos, que nem o Steve Jobs fala, fios invisíveis, né? Eu fui encontrar o Robert McKee, que falou de protagonismo, forças antagônicas, como criar uma história em 3 atos, como começar, como acabar, como criar um bom diálogo, e por aí vai. Eu olhei para tudo aquilo e falei, funciona no mundo corporativo, tudo! Porque um bom filme é um espelho da vida como ela é. Não é o contrário. Você olha um bom filme e você gosta porque você se identifica. E você se identifica porque ele é verdadeiro, ele traz valores que existem dentro da gente. Eu cheguei no Robert McKee e falei para ele, cara, eu não quero te contratar, eu quero ser seu sócio. Ele me deu o cartão da mulher dele, que era a empresária dele, eu liguei para ela, fui para Londres, quando ele estava dando outro curso lá, fui na casa dele, apresentei a Soap, mostrando, olha, por trás dessas apresentações, a metodologia que não é sua, não é do Robert McKee, é do Aristóteles. Ou melhor, não é do Aristóteles, é de Jesus Cristo. Ou seja, é por observação que você deduz que existe protagonismo na vida. Que você deduz que se você quer sair do ponto A e ir para o ponto B, não vai ser fácil, porque vai ter um negocinho no meio do caminho chamado forças antagônicas. Então eu falei para ele, olha, a maioria das apresentações que a gente faz tem o seu pensamento por trás. Ele ficou impressionado e eu virei representante dele no curso Story Business Edition no Brasil. E aí depois eu tentei reposicionar a Soap no Brasil, meus ex-sócios não quiseram continuar fazendo sua apresentação, eu saí, vendi a Soap, fui para Hollywood, sugeri para o McKee abrir uma empresa, ele veio comigo, a gente abriu a The Plot, plot é trama, essa é outra coisa que as pessoas não sabem. História está aqui em cima, ela ensina. A trama entretém. A trama diz o que é que vem em seguida do outro, qual que é a relação de causa e efeito, como está costurado os eventos. Se não tem trama, fica aquela coisa genérica, fica aquela palestra de autoajuda que você não entende nada, porque é uma coisa blá blá. E aí, a Plot hoje, então, ela faz vídeos, séries, eventos, reuniões online, a gente conduz roteiros de reuniões online, a gente ensina também, e aí eu escrevi o livro Super Histórias. Este livro é sobre como criar bons roteiros para a vida, não só para o mundo corporativo, para a vida.
Johnny, porquê é que nós precisamos de bons roteiros para a vida, meu? Fala-me aí, porquê é que nós precisamos disso, meu? Porquê é que a vida precisa de bons roteiros, meu? Porquê é que eu tenho de escrever? Primeiro, tem vários motivos. Primeiro, se não tiver, você vai ser chato. Ninguém vai te ouvir. Segundo, o bom roteiro, ele expressa a verdade. Então, se você não tiver um roteiro e seguir uma lógica, como eu falei, de sedução, ou de coerção, ou de retórica, porque o mundo corporativo, ele escolheu o lado do cérebro, que é aqui, ó, e o outro, ele trancou dentro de casa o emocional, o direito. E é lógico, é que nem aquela música do Supertramp. Sabe qual é? Espera aí. Até aí. Vamos lá. Atenção. From São Paulo to the world. When I was young, it seemed that life was so wonderful. The ego, all it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they send me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they show me a world. Johnny, deixa-me só dizer uma coisa. Eu já vi esta música milhares de vezes, mas colocada no meio da tua história, consegui ver de outra maneira, meu, acredita. Parece que cada palavra tinha um outro significado, meu. Tem. Eu também ouvi essa música quando era pequeno, com os meus irmãos. Depois que eu comecei a trabalhar com storytelling, com empresa, eu percebi que ela faz parte do começo do meu livro. Eu desconstruo essa música. Ela é uma representação do que eu chamo de adultização. E esse é outro problema do porquê que a gente não escreve bons roteiros, por que a gente não conta boas histórias. Porque a gente se torna lógico demais, prático demais, responsável demais, sensível demais, vegetable. Tem uma hora que ele fala vegetable. E olha que nós estamos falando do Supertramp. Se essa música não expressa a verdade, cara, desculpa. Não é um funk do Rio de Janeiro que vai expressar a verdade, cara. Desculpa. Eu não gosto de funk, né? Mas, assim, essa música, ela é um hino do momento em que sequestram da gente a criatividade. A gente está falando de inovar, de criar. O adulto perde isso porque, na vida adulta, a gente tem essas características sequestradas. A autenticidade é sequestrada. Então, eu até brinco, às vezes, que o meu papel com a minha empresa é devolver para as pessoas o que elas já têm. Ou já tiveram. Foi incrível, meu. Perderam. Podes crer, mano. Né? Por que elas perderam? Johnny, ou seja, isso é super interessante o que estás a dizer. Devolver para as empresas, né? Devolver para as pessoas o que elas já tiveram. Porquê que tu sentes isso, Johnny? É o mercado, é a evolução, é a pressão dos números? São vários aspectos. Primeiro é a evolução natural. Tá? É a educação. Primeiro em casa. Em casa. Pode, não pode? Quanto mais rígido forem os pais, quanto menos conversa eles têm e mais na coerção eles atuam, mais traumatizadinho vai ficar a criança. Né? A escola. Historicamente, as escolas não te preparam para a vida. Elas te preparam para mostrar o que é certo e o que é errado. Meu filho outro dia chegou, só um exemplo do que você está falando, uma prova e estava lá errado numa questão. Tinha uma panela com fogo e uma fumacinha saindo. Aí estava escrito: a água está num estado que ele deveria falar, né, gasoso, líquido e tal. Ele falou assim, muito quente. A água está muito quente. Eu olhei e falei, Bruno,
Parabéns, cara. Foi uma resposta criativa. Você estava certo. Só que é o seguinte, Bruno, deixa eu te explicar. A escola tenta enquadrar a gente na resposta certa. Quando você chega no colegial, o colegial te prepara para responder vestibular. Você passar no vestibular. E passar no vestibular significa certo ou errado. Não tem aquela coisa de, não, vamos discutir. Então, não prepara para a vida, Pedro. Aí já fode legal. Agora, quando a pessoa se forma e ela vai fazer estágio, ela chega lá, uhul! Eu vou fazer estágio, ai, que legal! Vou criar, vou sentar, a minha mesa, minha baia, tal. Uma semana depois ela tá assim, ó. Puta da vida. Porque a empresa também sequestra tudo isso. Cultura organizacional, regras que não precisam, o tal do compliance, que eu não estou reclamando do compliance. Só que, cara, existe uma doença no mundo corporativo que o Maqui chama de negafobia. É a fobia do negativo e suas consequências. As pessoas trabalham, na sua maioria, e agora eu vou falar para todo mundo, cada um pensa, do seu jeito. Vocês, pessoas, ou as pessoas, vocês pessoas, como se eu não fosse, né? Elas trabalham, e eu posso me tirar disso porque eu fui muito rebelde, mas as pessoas trabalham não para o cliente. Elas trabalham para manter o emprego. Isso faz com que elas não sejam autênticas. Elas sejam exatamente do jeito que o chefe quer. Isso faz com que quando a gente faz um roteiro que está muito bom, mas vai passar por alguém antes de chegar no chefe, essa pessoa chega e fala, acho arriscado demais. Aí eu falo, deixa eu falar com o seu chefe. Não sei se dá. Deixa eu falar com o seu chefe. Senão, não vou fazer. Eu ameaço o cliente, cara. Eu não vou fazer. Não faço. Não brinco mais. Pronto. Aí quando eu consigo falar com o chefe e mostro para ele, o cara acha do cacete. Porque ele está precisando disso. Quanto mais alto a pessoa está, quanto mais CEOs, eles estão carentes, cara. Porque eles sabem que quem está embaixo só está puxando o saco. Puxando o saco tem uma expressão aí, né? Isso eu te entendo bem. Então, pode falar. Olha, Johnny, como é que um cara tão alucinado, tu e a tua equipa, meu, e vocês trabalham com as maiores empresas, né, multinacionais de todo o mundo, meu, cara, como é que caras estão alucinados com essa visão, mas são ouvidos pelas maiores empresas do mundo, meu? Conta aí. Ou seja, estás a falar comigo assim dessa maneira, eu acredito que é da maneira que tu e a tua equipa também falam com os teus clientes, estás aí de t-shirt. Em bolsa, não é, Tony? Ou seja, puta empresa, meu. Não tu estás aqui a falar de uma coisinha, mas, meu, vocês fazem trabalhos para as melhores do mundo. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu trabalhei na Accenture, a gente tinha grandes clientes. Teve um grande cliente que, quando eu fiz uma apresentação para ele sobre um projeto, de uma estratégia. Ele viu e ele gostou da estratégia, só que mais do que a estratégia, ele gostou da minha apresentação. E a partir daí, ele pediu para que eu fizesse durante um ano inteiro todas as apresentações dele e do comitê executivo. Foi aí que eu fui melhorando o meu método. O que mais impressionava ele falou para mim, era a minha capacidade de falar o que eu penso, na cara dele, de forma direta, e isso protegia, olha a frase que eu vou falar, eu protegia ele dele mesmo. Eu não posso ficar quietinho só querendo agradar o cliente. Aquela frase, o cliente tem sempre razão, não! O cliente não tem razão. Pelo contrário, ainda mais no B2B, no nosso mundo, se o cliente está me procurando, cara, ele não tem razão nenhuma. Pelo contrário, ele, na maioria das vezes, Pedro, o que ele quer não é o que ele precisa. São duas coisas diferentes. E na vida tem isso também. Às vezes, o que parece que a gente quer, a gente só vai descobrir depois que o que a gente precisava era de outra coisa. Breaking Bad.
Breaking Bad, Mr. White. O que ele queria no começo? Deixar um dinheiro para a família, certo? Certo. Mas o que ele precisava? Se sentir poderoso. Por isso que ele continuou Breaking Bad. Senão, ele teria feito uma carga, vendido, e acabou. Tá com dinheiro em casa, acabou, não tem série. Mas a série é sobre um homem que vai se tornando mal. E no fim ele descobre que o verdadeiro desejo dele, e por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso para ele mesmo. Porque ele estava se sentindo bem. Por quê? Porque antes, historicamente, na vida dele, ele era humilhado e ele se sentia muito mal na escola como professor. Ninguém reconhecia o valor dele. La Casa de Papel. Porra! La Casa de Papel. ¿Qué pasa con La Casa de Papel? ¿Por qué? Porque son varios protagonistas, ¿sí? Sim. ¿Y por qué nos identificamos con ellos? ¿Ah? Porque ellos no son malos. Ellos quieren ser reconocidos pelo que hacen. Yeah. Y no puede derramar una gota de sangre. Senão, nosotros no vamos a ser bem-sucedidos. Claro, hay muy sangre, pero que todos se transforman y nosotros nos identificamos con los valores positivos de ellos. Voltando para o papel aqui. Soy montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 sempre lire. Johnny, como é que é possível estar sempre em trânsito? Um cara olha para ti e parece que tu estás sempre a trânsito, meu, assim... Não é assim não, cara. Não é assim não. A vida como ela é, aí eu tenho que falar. Porque uma boa história, você precisa ser verdadeiro, cara. Esse fim de semana eu estava com os meus filhos. E meu filhinho do meio estava bravo com o negócio, não estava se conformando. Ele tem 8 anos, a pequenininha tem 6 e o mais velho tem 15. Não foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil lidar com essa pandemia com 3 filhos. Então, assim, tem vezes que eu preciso ficar sozinho. Porque a coisa pega de um jeito, né? Não, eu amo meus filhos. Mas tem situações, e mesmo sozinho, cara, você quer saber por que o remédio mais vendido no Brasil é o Rivotril? Não sei se vocês já ouviram falar. Rivotril é um remédio para ansiedade e para dormir. Okay. É o mais vendido no Brasil. O Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo. Na realidade, se você for olhar no íntimo das pessoas, elas estão chorando no banheiro. E eu vou te falar, isso porque existe desde sempre uma perguntinha que os filósofos faziam, que é assim, como eu devo viver a minha vida? Yeah. Você nunca vai ter essa resposta. Você está sempre em busca. Só que quanto mais distante dessa resposta você está, pior você fica com você mesmo. Então, assim, pensa que eu não choro no banheiro? Se eu ficasse o tempo todo assim, eu acho que eu morreria do coração em 3 semanas. Yeah. Não, Johnny, mas é verdade, putz, mas não, isso é incrível e ao fim e ao cabo, estou aqui a tomar muitas notas do que tu tens vindo a escrever e isto é giro do que tu tens vindo a falar e eu estou a escrever. Porque, Johnny, tu falas aqui de coisas que é a autenticidade de mostrar também o meu medo, não é? Mas igualmente equilibrar isto com o meu show. Ou seja, é gostar, identificar, ser verdadeiro, o poder das forças antagónicas. Porque a vida, não é, Johnny? E acho que foi isso que me impressionou e fez-me chegar a ti através dos teus vídeos. Pá, e convido todos vocês, vão ao Google, no YouTube, Johnny tem lá muita coisa dele, da Plot, pá, coisas incríveis. A gente identifica-se, não é, Johnny? E a gente identifica-se
Principalmente o que me impressiona em ti, estás a ver, Johnny, primeiro, tu és super descontraído, estás a ver, ou seja, mesmo como tu começaste aqui hoje, este live, e como estás a falar, e como tu abres o teu coração, isso é incrível, porque há pessoas que a gente não conhece muito, podem não conhecer pelo número de horas que a gente passa junto com elas, mas há uma química, há um flow que acontece, e é incrível. Mas porquê? Porque a gente mostra, não é, Johnny, como se fosse uma cassete, o lado A e o lado B. E agora, quando a gente só... Não é, Johnny? Acho que quando a gente só mostra um lado, a gente sente, espera aí, está a faltar aqui alguma coisa. Ele quer me esconder, ele não quer contar, e acredito que é isso nas empresas, não é, Johnny? Ou seja, acredito que essa é uma grande vantagem, não é? Que tu e com a tua equipa, não é? Johnny, vocês através da plot, não é? Através da trama, vocês procuram ir lá mais ao fundo, e mostrar o verdadeiro tesouro que é cada empresa, não é, Johnny? A verdadeira mensagem que cada empresa quer passar, não é? Qual é que é a verdade dessa empresa, não é, Johnny? Sim, sim. A gente, nós somos, de certa forma, caçadores da verdade, né? Truth Busters, né? Robert McKee, ele tem um statement que é write the truth, né? Então, assim, em primeiro lugar, para você realmente conseguir escrever e contar a verdade e fazer, implementar também, não é só escrever e contar. Você também faz a história acontecer. Porque se você não faz a história acontecer, você não tem o que contar. Então, não é só sobre storytelling, é sobre story doing. Uau! É sobre você fazer como protagonista, saber que um dia, esse evento que está acontecendo aqui, um dia eu vou poder contar. Eu resolvi botar a máscara. Foi uma ação. Foi uma decisão minha. Cada decisão minha, uma em seguida da outra, vai fazendo a história acontecer. E aí, depois você olha para trás e fala, eu tenho caldo aqui. Como que eu vou contar essa história? De diversas formas. Por exemplo, todo mundo, 7 bilhões de pessoas... Olha, veio uma ideia agora. 7 bilhões de pessoas têm condições de contar a mesma história. Cada um sob um ponto de vista. Porque todo mundo passou pela mesma coisa. Janeiro, tudo bem. Fevereiro, tudo bem. Ok, né? Tudo bem ou tudo mal, não importa. A vida ordinária. Março, pum, você vai ter que ficar em casa. A pandemia está solta. Se você sair, você vai ser contaminado. Pedro, a partir daí, teve que existir um nominho fundamental e que faz parte das histórias de cada um, que é improviso. Capacidade das pessoas improvisarem. E aí, cara, cada um tem uma história. Todo mundo fala assim, nossa, estamos no mesmo barco. Nem fodendo. Tem gente que está num transatlântico. Tem gente que já afundou, cara. Nós estamos na mesma tempestade. É diferente de estar no mesmo barco. Estando na mesma tempestade, como cada um reagiu? Isso é o story doing. Como que você faz a história acontecer? Agora, para você conseguir o seu lugar na empresa e se destacar e ser interessante, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: entrevista de seleção. Quando eu pergunto, sempre que eu fiz muitas entrevistas, a Soap aqui chegou a ter 100 pessoas, tal, qual é o seu principal defeito? Aí a pessoa, obviamente, que vai responder uma coisa que não é o principal defeito dela. Eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu gosto de tudo perfeitinho. E isso me irrita. Não. Aí o que acontece? Você contrata, 2, 3 semanas depois, vem a pressão. E é sob pressão que as pessoas se revelam. Pedro, tá tudo bem aqui. Agora, quando vier uma pressão, a gente se revela pro positivo ou pro negativo. Num filme, você não conhece o protagonista e a sua personalidade em condições normais. Você só conhece quando alguma pressão, quando alguma dificuldade acontece. Na vida também.
Então, é aí que a gente tem que pensar e refletir sobre quem a gente é, principalmente quando a pressão acontece para a gente. Né? Você vê isso no esporte, no jogo, no futebol. Johnny, nós em Portugal estamos a sentir isso, acredito que vocês também estão a sentir isso no Brasil. Johnny, pá, eu tenho alguma dificuldade, ou seja, eu falo muito da Pelota e falo de ti aos meus amigos, aos meus clientes cá em Portugal. Pá, e por vezes eu tenho dificuldade em explicar, pá, mas o que é a Pelota? Pá, porque faz lembrar aqui o que é o Johnny Galvão? E, pá, eu digo, pá, eu sou fã, eu sou apaixonado por vocês. Cara, Johnny, ajuda-nos, pá, porque acima de tudo eu acredito que vocês, como criar e inovar agora, ou seja, vocês fazem isso desde o primeiro dia da vossa empresa. Mas explica-me, ajuda-me a explicar aqui aos portugueses, quem nos está a acompanhar e outras pessoas de outras latitudes, pá, mas vocês ajudam empresas como e para quê, Johnny? Tá. A gente ajuda as empresas a criarem e contarem suas histórias, não importa o formato. Pode ser uma reunião interna sem PowerPoint, com PowerPoint, pode ser um vídeo externo. Então, pensa assim, você tem comunicação para dentro e para fora. Não existe outra comunicação. Yeah. Nessas comunicações para dentro e para fora, todas as vezes que as comunicações são importantes ou estratégicas, a Plot ajuda. Boa. A Plot pega na mão, fala, você tem uma convenção agora, com seu time inteiro, 500 pessoas, 1000 pessoas na internet te ouvindo, não tenta fazer isso dentro de casa. A gente fala. Agora, para o dia a dia, você quer fazer alguma coisa, você tem que saber se comunicar melhor. Então, a gente ensina. Boa. Então, tem a Plot Studios, que é uma produção mesmo, roteiro, produção e pós-produção. A gente tem câmera, a gente tem equipe de filmmaker, a gente tem designer, galera para produzir. E tem a Plot Academy. A Plot Academy ensina. Online, eu vou lançar um curso online daqui a algumas semanas, completíssimo, assim, de mais de 20 horas. Offline também, quer dizer, presencial. Mas agora não está tendo presencial. Essa semana eu dei palestra para 3 empresas. 1 hora para cada empresa. Semana passada, eu fechei um trabalho onde eu vou criar para uma empresa da indústria farmacêutica. Ela queria fazer um evento com a empresa inteira para falar do ano, do planejamento estratégico, de 5 horas. Falei, não, 5 horas a pessoa aqui, ó. Vamos dividir em episódios e criar uma série. Criamos uma série, tipo Netflix. 1 hora cada episódio, 6 episódios. Eu vou roteirizar tudo, a gente vai roteirizar. Nós vamos cuidar de tudo que é vídeo e apresentação e visual, a gente vai criar. Convidados, a gente está sugerindo de acordo com o roteiro. Não tem essa de, antes de saber qual é o tema central, mas eu queria chamar o Abílio Diniz para falar. Como é que você sabe que o Abílio Diniz? Espera, vamos definir e a gente escolhe depois a pessoa. E eu vou ser o storyteller também. Nesse caso, eles me contrataram para ser o mestre de cerimônias, né? Mestre, na realidade, é sem cerimônia nenhuma, né? Sem porra nenhuma. E essa é a Plot. E Plot é trama. Plot é trama. A gente ajuda os clientes a tramarem suas comunicações para dentro e para fora. Johnny, isto é como os comprimidos que tu falaste, ou seja, tu falaste desse comprimidinho no Brasil, que é o número 1 vendido, que em Portugal também está no top. Ou seja, a gente sabe quais são os efeitos disso. Johnny, quais é que são os efeitos que a Pelota provoca nos clientes? Depois de consumirem Pelota, quais são os efeitos? Os efeitos colaterais, né? Aquele cliente que realmente entende os princípios do verdadeiro storytelling, por que ele é importante, a pessoa muda de um jeito, cara, que assim, ela não volta a ser mais a mesma. No sentido de não se comunicar mais do mesmo jeito. Ela passa a ter um problema. Se ela está numa estrutura hierárquica e ela vê, caramba, deixa eu ver aqui, puta, é mesmo, a comunicação tem que ser assim e tal. Ela bota tudo isso na cabeça dela. A questão é, como é que ela vai chegar lá num ambiente onde tem um monte de gente que não está com essa mentalidade?
Então ela passa a ter um problema. E esse problema é convencer todo mundo de que esse é o melhor caminho para se comunicar. E eu acho que o principal efeito é a pessoa conseguir, com mais facilidade, se mostrar como uma pessoa interessante, como uma empresa interessante. Porque quando eu interesso para alguém, eu importo para alguém, o que é eu importar? É importação. Eu estou importando uma ideia. A gente está importando ideias. Eu estou aqui, no fundo, esses 40 minutos até agora se referem a uma ideia. Como você é mais interessante. E o Leonardo DiCaprio, no filme A Origem, tem uma cena que ele fala assim, perguntam para ele, qual é o parasita mais poderoso? Aí ele, o parasita mais poderoso é um vírus? Uma bactéria? Uma ideia. It's an idea, fully formed, totalmente formada. Uma vez que uma ideia está totalmente formada na sua cabeça e você passa para outra pessoa que também absorve aquela ideia, é impossível erradicá-la. É impossível tirar aquela ideia. Johnny, fogo, eu estou-te aqui a ouvir e estou em transe. Porque, Johnny, é mesmo isso que tu falas, ou seja, nós trabalhamos no mundo corporativo, no B2B, muito naquela objetiva de produto, serviço, mas acima de tudo não é as empresas, e as grandes empresas têm que ter grandes líderes, grandes responsáveis de equipas, e acima de tudo, a grande formação base que as pessoas naqueles mais têm acesso é normal, ou seja, de uma universidade, coisas engessadas, ou seja, e a forma como tu estás a querer, e a forma como tu estás-nos a transmitir a vossa metodologia, e leva a empresa para outro nível, não é, Johnny? Que é o nível do roteiro, mas por trás desse roteiro há uma autenticidade, dessa autenticidade, quais é que são as coisas boas e quais são as coisas menos boas que eu tenho a mostrar, mas tudo isto tem de fazer um sentido para o ponto B que a gente quer chegar, porque tu mesmo aqui no início da conversa, tu falaste muito bem, ou seja, isto não é mais do que ponto A e ponto B, ou seja, e agora é a quantidade de pessoas que tu levas contigo durante essa viagem e de forma que ela perdure no tempo, não é, Johnny? Tipo Star Wars, e de forma que tenhas fãs, não é, Johnny? Ou seja, não tenhas clientes, tenhas fãs. E falaste aqui da Apple e todas as grandes marcas mundiais, não é, Johnny? E mesmo num podcast, num vídeo teu, já ouvi 2 ou 3 vezes, onde é que tu falas do Steve Jobs, onde é que mesmo o jeito dele de apresentar que era sempre o mesmo. No último, não é, Johnny? Tu dizes mesmo próprio, no último vídeo dele ele comete alguns erros, mas a marca era tão forte. Queres comentar isso, Johnny? Ajuda-me aí a dar continuidade a este comentário meu, que ao fim e ao cabo as empresas querem ter lucro através do produto ou serviço, mas eu acredito que as empresas vão ter lucro através das pessoas que têm. O produto ou serviço é meramente um meio temporário, porque todos os produtos ou serviços que a gente tem vão entrar ou vão sair. Agora, as pessoas, acredito que vão cá perdurar mais tempo do que o produto ou serviço. O que é que diz Johnny Galvão? Um produto e um serviço, eles vão ser em algum momento copiados. Eles vão ser copiados. As pessoas, elas dependem muito da estrutura e do inconsciente da empresa, que se chama cultura. Se você entra numa Netflix, você vê uma empresa muito mais aberta para que você se manifeste como uma pessoa mais próxima da sua autenticidade. E eu vou te falar, nas outras empresas, quanto mais engessadas elas são, e dá para saber quem é engessado e quem não é, até para o segmento. Banco tradicional é mais engessado, banco fintech é menos engessado, que são os aplicativos. Eu tenho uma teoria. Quanto mais longe da autenticidade uma pessoa está, maior é a chance dela ficar doente. Ou seja, as doenças são proporcionais ao nível de autenticidade que a pessoa tem, ou está próxima ou não. Quanto mais distante,
mais doente ela vai ficar. Então, se a gente quer empresas saudáveis e não com pessoas doentes, que falam uma coisa quando estão com você numa reunião, mas no corredor e fora falam outra coisa, aí é foda. Você fica aquela coisa de chefe, e o cara chega e fala assim, sabe qual é o maior sintoma que eu vejo de um cara que é autoritário? É quando ele chega e fala assim para a pessoa, ou para todo mundo, olha, as minhas portas estão abertas, hein? Cara, quando você declara alguma coisa, isso é um princípio básico de um bom storytelling. Você não precisa declarar. Quando você quer passar uma mensagem, você não precisa declarar. Você quer dizer que as suas portas estão abertas e você quer dizer que você é uma pessoa que recebe todo mundo na sua sala, conta histórias e deixa as pessoas deduzirem isso. Isso vale para os diferenciais da empresa. Aquelas apresentações onde tem meus valores, meus diferenciais, quem somos, nosso escritório, produtos e serviços, apresentação retórica, sem história nenhuma. A gente, quando chega numa empresa e encontra um negócio desse, a gente acaba com isso. Por quê? É a mesma coisa que eu chegar num bar, eu estou aqui num barzinho, e eu chego numa mocinha aqui, e falo, tudo bem, tudo bom? Você vem sempre aqui? Né? Saúde, saúde. Olha, antes de a gente começar a conversar, deixa eu falar um pouquinho dos meus valores. Tá? Meu nome é Johnny. Eu valorizo muito a sustentabilidade do planeta, valorizo muito a questão do empoderamento feminino. Agora, deixa eu falar um pouquinho só dos meus diferenciais. Rapidinho, não vai embora não, não vai embora não. Foi embora. Tchau. 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 Então, se você ficar declarando seus diferenciais e seus valores, vai dar empate. O seu concorrente também tem. Ou diz que tem. Valores na parede não significam nada. Por um motivo muito simples. O valor é binário. Ele tem o positivo e tem o negativo. Se você só coloca o positivo e espera que a empresa inteira seja daquele jeito, você está sendo fora da realidade. Porque nem lembrar dos valores as pessoas vão lembrar. Elas não vão nem saber falar quais são os valores. Quanto mais exercer. Johnny, estou sem palavras, meu. Putz, estás-me a deixar sem palavras, meu. Até fico com medo de estar-te a ouvir, estás a ver? Porque... para. Fico com medo, meu. Porque eu penso assim, putz, tenho tanto para fazer, meu. Tenho tanto para aprender. Putz, tenho tanto para melhorar. Fogo. Não, mas todo mundo, cara, eu tô vendo um monte de livro atrás de você, né? Você vê atrás de mim também, ó, parece que é a mesma prateleira, né? Tá vendo? Mas se você pegar meu Kindle, tem mais de 200 livros, cara. Assim, é subtexto. Tem um livro só sobre the dark side of the human being. E a capa é uma cobra. Cara, estudar Freud. E aí eu entro com uma crítica forte. Eu não sei se em Portugal acontece isso. A esses coaches e gurus que vendem fórmulas mágicas na internet. Fique rico em 7 dias. O único que vai ficar rico é ele. Porque os trouxas que pagam, né? Porque estão... Aquilo que a gente falou, as pessoas estão carentes, estão emocionalmente precisando de ajuda, elas vão pagar porque elas têm a esperança. Depois elas veem que não dá certo, elas acabam caindo na terapia. Não tem jeito. Vai para o divã. Johnny, e pegando essa frase que tu falas, pá, eu gosto muito de quando vocês falas isso na SOAP, que é histórias que perduram no tempo, não é, Johnny? Pá, porque uma coisa é tomar um comprimidinho, que aquilo só dura 4 horas, não é, Johnny? Outra coisa é tomar um comprimido que dure 4 décadas, ou 4 anos, não é? Johnny, qual é que eu... E todos nós hoje queremos isso no mundo empresarial, no mundo corporativo, ou seja, a tua mensagem dura quanto tempo? Ela é boa, não é? Boa. A comunicação tem prazo de validade. Às vezes, esse prazo de validade, ele pode ser pro resto da vida.
dependendo de uma série de fatores. Primeiro, foge do clichê. Né? A gente vive uma guerra contra o clichê. Segundo, é que, cara, é muita coisa, tá? Mas, assim, utilize um tema só. Aristóteles fazia, faça a sua história sobre um assunto só. Não queira, só porque você tem meia hora com a pessoa, falar tudo. Não, pega um assunto e faz em 15 minutos. Ah, mas me deram meia hora. Foda-se. Quanto tempo você precisa para passar a mensagem? X. Então vai ser X. Não vai ser X vezes 2, só porque te deram, você vai botar anexo. Anexo. Anexo é outra. Anexo é um sintoma de que sua apresentação está uma merda. Tá? Quando você põe anexo. Por quê? Porque você não consegue. Sua história não foi suficiente. Se você puser um slide no final com conclusão, é outro sinal que a sua história foi uma merda. Porque um filme de 2 horas não precisa de conclusão. Uma série de 100 horas não precisa de conclusão. Pode crer, meu. É verdade, então, Johnny. basicamente, cara, escolhe um valor universal, define quem é o seu protagonista, começa a história, bota esse protagonista em perigo logo no comecinho da história, não passa muito, mas também não bota muito cedo, porque se botar muito cedo, a audiência não se identificou com o protagonista. Deixa a audiência se identificar primeiro, aí você tira a vida desse cara do equilíbrio, dessa pessoa ou dessas pessoas, tá? Ao tirar do equilíbrio essa vida, você tem uma coisa que nasce aqui, ó. Chama desejo. Por quê? Porque eu tenho o desejo de voltar ao equilíbrio. O cara se separou, Kramer versus Kramer. A mulher abandonou ele e deixou ele com o filho dele. O desejo dele não é voltar com a mulher. Pode ser até. E também não é conseguir outra mulher. Pode ser até. Pode ser conseguir viver uma vida solteira e entender que a vida, você não precisa ter alguém do seu lado para ser feliz, por exemplo. Então, a partir do momento que você colocou em perigo a vida dessa pessoa, vai ter o ato 2, complicações. E esse movimento que eu estou fazendo, tem tanta coisa para falar sobre ele, é ponto de virada. O que faz um valor positivo da história levar ela para o valor negativo? O que é valor? O que é valor? Um valor humano. Por exemplo, quando você vai começar a escrever um roteiro, você tem que se perguntar o que é que de pior pode acontecer na vida do meu protagonista? O que de pior pode acontecer para um brinquedo? O que, Pedrão? O que de pior pode acontecer para um brinquedo que é seu favorito? Vai partir, não é? Ou chegar um outro mais interessante que ele. E ele vai ficar abandonado. E chega o Buzz, que é mais interessante que ele. Pronto. Parece fácil, né? Aí você complica a história, altos e baixos, chega no final, clímax, ato 3, save the best for the last. Se você fizer um final foda, se tiver um probleminha no meio do roteiro ou no começo do roteiro, tudo bem, ele vai passar. Então, o final é um dos momentos mais importantes. Johnny, mas começa pelo quê? Tem vários jeitos. Eu gosto de pensar no final da minha história. Depois, eu ponho o que gerou o começo e faço um link do começo com o fim. Tá forte. Esse final e esse começo estão fortes. Aí eu escrevo a introduçãozinha, chego no incidente citante e preencho esse meio. É uma maneira de escrever. Fantástico. E eu vou te falar uma coisa. A história vai ficar, não é porque você toca música, não é porque você põe vídeo, não é porque isso é o telling. Muita gente acha que agora não mais. Hoje procuram a plot só quem quer realmente história. Mas assim, quando me procuravam só para fazer visual de apresentação, Johnny, eu queria botar uma musiquinha na apresentação. Eu falei, musiquinha, cara? Peraí, em primeiro lugar, vamos falar com quem que você quer se comunicar. Boa. Não, mas me fala o que você quer. O que você quer atingir. A musiquinha a gente já vai falar. Prometo que a gente fala. E olha, se você quiser, a gente põe um CD inteiro. 15 musiquinhas a gente põe.
Mas vamos falar. E aí, geralmente, a musiquinha vai embora. Yeah. Ela não tá lá. Johnny, vou só dar um comentário e depois quero abrir aqui as duas questões que já temos aqui. Olha, primeiro, tu acabaste de parecer agora aqui um chefe estrela Michelin a contar o segredo como é que ele faz, como é que ele confecciona um prato. O problema é que eu ouvi tu a dizer qual é que é a receita, mas eu não sou capaz de fazer, meu. Putz. Não é como pegar uma receita, sei lá, de um arroz a risoto de camarão, sei lá. Você vai lá, pega as coisas, vai colocando. Não é e é ao mesmo tempo, tá? Porque se você seguir esses passos, mas são duas coisas, Pedro. Seguir os passos, seguir os princípios e seguir bem. Eu posso escolher um protagonista, mas ele pode ser horrível. Yeah. Eu posso definir um incidente incitante, mas ele é fraco. Yeah. Entendeu? Então, além de escolher e decidir bem, é escolher bem também. A qualidade tem que ser, a qualidade do que você vai escrever tem que ser positiva, entendeu? É que não dá também, a gente está falando em 1 hora aqui. Né? Claro, Johnny. Mas em 2 palavras, como diz aqui o meu amigo Patrício Gaspar, Johnny, é maravilhoso. Obrigado, meu. Valeu, Patrício. Ei, é foda a gente não conseguir ver as pessoas, né, cara? Yeah. Valeu, cara. Johnny, então olha, vamos aqui passar às questões. Eu já tenho aqui uma primeira. Eu vou dedicar esta questão ao meu sobrinho, ao Ricardo Frois. Tu conheces o Ricardo? Ele fez aquele meu vídeo comigo, onde é que nós estamos os dois a beber uma cerveja no café. Ele não pode estar aqui porque ele está a estudar, está na universidade, está a ter uma aula online, mas ele manda-te um grande abraço e ele faz-te uma pergunta, Johnny, que é: Johnny, se pudesses dizer algo ao teu eu de 19 anos, o que dirias? Ai, fudeu. Deixa eu ver que dia que é a minha terapia aqui. Como eu ligar para a terapia, eu posso ligar para ela? Peraí, só um segundinho. Se eu pudesse dizer algo para o meu eu de 19 anos, tá bom, já sei. E olha que eu vou falar, vai chocar. Não é nada do que vocês estão pensando. Porque a minha ex-mulher, ela me definia da seguinte forma. Ela falava que eu sou uma criança bem-sucedida. Tá? Acredite menos nas pessoas. Falei que ia chocar? Acredite menos nas pessoas. Eu já tomei porrada. Já tomei. Eu montei a Plot. Não, eu podia ter montado sozinho. Eu montei com 4 sócios. Um deles, principal, que eu conhecia bem, quando eu cheguei de Hollywood, falou: nossa, Johnny, que legal isso do storytelling. E cada um fazendo uma coisa, cada um de uma área, de fundo de investimento, mas todos meio old school. Todos old school, não modernos, assim, né? Johnny, vamos fazer a maior empresa do mundo, papapá. Cara, vamos pegar só cara foda. Falei, porra, ótimo. Eu me seduzi. E montei a Plot com 4 sócios. Depois de algum tempo, eu quis continuar fazendo algumas coisas. E eles, para mim, que eles eram sócios investidores, não quiseram mais investir, não quiseram mais colocar dinheiro. E para mim, para a gente criar uma plataforma de educação, que ninguém sabe, mas eu tenho uma plataforma chamada Master Talks. É como se fosse um Masterclass, só que deixa o legado das pessoas. mastertalks.com.br, que é legal. Mas eu queria... Masterclass, vale a pena vocês conhecerem. Tem lá histórias incríveis de génios mundiais. Johnny, repete o nome, que eu também quero pôr aqui Master... Queres escrever aqui no documento? Por aqui, eles vão ver? Sim, sim, acho que podes pôr em bate-papo. É Master Talk, não é, Johnny? Master Talks. É isso, Master Talks. Pá, convido vocês todos a conhecerem. Pá, é top mundial, Johnny. Putz. Eu já vou pôr também. Boa. E na hora de decidir como é que ia ser a saída deles, a empresa estava começando, ainda estava no vermelho, e eu ouvi deles tantas promessas, mas tantas promessas, não, Johnny, fica tranquilo, tá? Pô, você acerta quando der, papapá, e eu fechei negócio com eles.
Pedro, eu comprei a participação dos meus ex-sócios. Só que aí deu ruim no meio do caminho. A coisa não foi... o mundo não reagiu do jeito que eu gostaria. A gente teve que investir, a Plot não teve uma sobra muito grande porque a gente investiu no Master Talks, a gente investiu em outros projetos. Eu tive uma decepção dessas pessoas que falavam uma coisa para mim, mas na hora da pressão, na hora da dificuldade, é impressionante como elas mostravam, não é um lado B, não, é um lado Z. Então, eu não estou dizendo que o ser humano é ruim. Aliás, Freud e o Einstein estavam conversando, e o Einstein perguntou para o Freud, o porquê das guerras? O Freud respondeu, é muito simples, porque o ser humano é ruim. Então, assim, eu não estou falando não acredite no ser humano. Eu estou falando acredite menos nas pessoas. Desconfie. Até ela provar que merece a sua confiança. É isso. Legal. Muito bom, Johnny. Assim já estou mais descansado, porque o Ricardo é meu sobrinho e os pais dele, está muito bem, tem uma boa trama. Johnny, muito boa trama. Tem conflito que eu falei, né, cara? Não é uma coisa assim, seja mais criativo, uhul! Não, pô. Muito bom. Johnny, temos aqui mais uma questão para colocar e se tiverem mais alguma questão, convido vocês a colocarem aí, estamos praticamente a fechar. Temos uma do Fernando Gaspar, também o Fernando coloca esta questão. Tenho uma questão. Qual a visão do Galvão em relação a esta nova tecnologia de apresentar produtos online em tempos de pandemia? Será que quando passar vamos regredir? Entre esta nova tecnologia de apresentação de produtos online em tempos de pandemia. Será que ele está perguntando da apresentação ou do infoproduto? É mais da apresentação, Johnny, da forma de apresentar. Será que quando... Também estou na dúvida. Eu fiquei na dúvida agora se ele está falando que a gente vai regredir na apresentação, que é esta nova tecnologia de apresentação de produtos online. A tecnologia que ele está chamando é o quê? São os vídeos, porque assim, eu acho que tem, vamos lá, se for isso que eu estou pensando, existe um negócio chamado fórmula de lançamento, né? Que pressupõe que você lança qualquer tipo de produto, usando a fórmula. Vem dos Estados Unidos, do Jeff Walker, que tem o Product Launch, né? Tem uma bolha no Brasil, uma bolha de gente vendendo tudo. Olha, tem um cara... Eu vou falar porque ele está vendendo, tá? Você vai ficar vermelho, viu, Pedro? Mas eu vou falar. Assim, como parar de se masturbar? Não! Meu, tem tudo, cara. Então, assim, eu não sei se ele... Eu acho que pós-pandemia, eu acho que vai aumentar muito a presença do online na vida das pessoas. Não só para infoproduto, mas tem uma coisa que eu acredito que possa ajudar na resposta para ele. Existe uma tendência, que para mim já não é tendência, das empresas fazerem menos marketing e gerarem mais conhecimento. Por exemplo, pega a Ortobon. Lá conversando com a Ortobon, você vende o quê? Tal? Não, travesseiro, colchão. Não, você não vende isso. Ortobon é de colchão, é de travesseiro. Não, você não vende isso. Você vende uma qualidade de sono diferenciada. Se você vende uma qualidade de sono diferenciada, o seu assunto aqui é sono. Então, vamos gerar conteúdo de especialistas em sono, como dormir melhor, o que influencia um bom sono e um mau sono. Olha só, ela está virando uma escola. E eu acho que todas as empresas vão por esse caminho.
Existe um livro que explica muito bem isso, que fala que as empresas vão virar publishers. Yeah. Companies will be publishers. Mostrando aonde elas são experts e como que aí entra a história. Como que elas podem contar histórias, criar histórias no assunto que elas são especialistas. Chama-se unmarketing. Stop marketing, start engaging. Unmarketing. Olha só que legal. Então, ele está dizendo que para vender, você tem que desvender. E mesmo num bate-papo, eu estou lá, a gente atende muito, sei lá, pega qualquer um, varejistas, vai. O que você prefere? A pessoa que chega para você e fala, ou numa concessionária de carro, um vendedor chega para você e fala, você está olhando para um carro, gostou desse aqui? Quer saber o preço? Não. Esse aqui está com promoção, promoção. Venda já. Ele está querendo vender a todo custo. Agora, se você fica quietinho, o cara chega. Você gosta de BMW? Porque ele está olhando a BMW. Gosto. Sabia que Subaru, vai. Você gosta de Subaru? Gosto. É louco, né? Subaru tem uma legião de subaristas. Você sabia que Subaru, ela fabricava turbina de avião? E fica quieto. Entendeu? Você vai envolvendo. Top. Muito bom, mano. Sem dúvida, Johnny. Então, Johnny, só para terminar a última pergunta, Johnny, que devia ter sido a primeira, porque era o objetivo desta Jam Session. Johnny, qual é que é a mensagem que tu queres deixar aqui a nós, portugueses, mais aqui em Portugal? Johnny, o que é que nós temos de fazer para como inovar e agir agora? Johnny, eu não quero uma fórmula mágica, não quero a fórmula do Jack Walker, eu quero a fórmula do Johnny Galvão, meu. Vai, como inovar e agir agora, meu? Cuidado com a influência negativa de eventos passados. Quebre padrões de hábitos e programas que você tem na sua cabeça e você está acostumado a fazer. Pode ter certeza que quem está comandando você é o seu inconsciente. Mas você pode ter consciência que no seu inconsciente você está no automático. É que nem aquele filme Feitiço do Tempo. Você está vivendo todo o mesmo dia. Você quer mudar, você tem que quebrar alguma coisa. E aí tem que ter coragem. Então, quebre padrões, fundamental, e tenha coragem. Boa. Porque você vai ter que ter coragem de quebrar padrões dentro da empresa e para os outros. E as pessoas vão olhar para você e vai falar, nossa, Pedro, é você? Fantástico. Johnny, olha, muito obrigado por esta uma hora de show de iluminações que tu nos deste aqui, meu. Johnny, convido todos vocês a acompanharem o Johnny Galvão, a conhecer mais. Eu deixo aqui o site dele, johnnygalvão.com.br, thebluntcompany.com. Igualmente o projeto que o Johnny falou do Master Talks, também já coloquei aqui alguns, aqui o link também está aqui. Equipa, igualmente também está o Johnny, tem muito conteúdo no YouTube, conteúdo fantástico, convido vocês a conhecerem. Ele para mim é uma das grandes minhas inspirações. Todas as pessoas que eu já convidei a vir aqui à Jam Session, para mim são grandes inspirações, eu acredito muito nisto, partilha com o mundo aquelos que te inspiram. E o Johnny é mais um que veio aqui à Jam Session. Eu queria falar para todo mundo aqui, caramba, como é que fala? Eu queria dar meu depoimento sobre o Pedro. O Pedro, ele me procurou, né, faz algum tempo, e é aqueles caras que no primeiro contato, você já sabe quem ele é. Dificilmente ele vai te decepcionar. E eu me identifiquei muito com ele, porque ele é uma criança também, por dentro. Só que ele é uma criança sem ser infantil. Ninguém está falando de ser infantil. É uma criança com a maturidade de um adulto e que sabe fazer as coisas e sabe construir negócios. Obrigado, Pedro. Obrigado, Johnny. Obrigado, meu. E obrigado a todos vocês que estão aí desse lado. Nós vamos voltar aqui com mais Jam Sessions, com pessoas inspiradoras. E acreditem, eu não estou aqui para dar conselhos, mas aquelas pessoas que eu gosto, o que é que eu faço? Eu corro atrás delas. Eu acredito que isso faz-me estar bem na vida.
Se eu tivesse a dar um conselho, responder àquela pergunta do Ricardo é, pá, corre por aquilo que tu queres. E hoje correr é muito rápido. Basta estar à distância de um clique, de escreveres uma mensagem com plot, com trama, com boa trama, para quem tu queres. Porque acredito que hoje o mundo está à distância de uma mensagem ou de um vídeo ou de algo que seja criativo. Johnny, obrigado. Tenho a certeza que a gente vai voltar muito mais vezes a estar juntos, meu, porque é brutal estar junto contigo, está bem? Convido a todos vocês, equipa, não fiquem por aqui. Há duas coisas. Ou vejam este episódio de novo para escreverem a vossa trama, o vosso roteiro, ou então vão de Plot & Company, johnnygalvão.com.br ou de Master Talks. Conheçam que vale a pena a gente conhecer coisas boas. Johnny, grande abraço a todos vocês. Não é the end. Não é the end. É to be continued. Bora. Johnny, to be continued. Let's go. Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.